Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar a implementação de testes de hipóteses para a média de uma amostra. Especificamente nós vamos trabalhar com o teste T, que é o teste para média de uma amostra com tamanho amostral limitado e variância populacional ou desvio padrão populacional desconhecido, tranquilo? Então nesse caso nós temos aqui uma amostra de 12 observações de diâmetro de furos obtidos por furação com broca em peça de aço inox ABNT 304. É o seguinte, nós temos aqui os valores dos 12 diâmetros, 12 furos medidos, tá? O diâmetro desses 12 furos pode ter sido medido, por exemplo, com um micrômetro aí, com resolução de 1 micron, tranquilo? Então aqui está em milímetros. E deseja-se averiguar se o diâmetro médio é maior que 10,6 milímetros. É o seguinte, pode ser que esse nível aqui que o investigador deseja testar, o engenheiro deseja testar, pode ser que é um nível que vai delimitar uma amostra que ele vai aceitar, por exemplo. Então, se o diâmetro estiver maior que esse valor aqui em média, dessa amostra retirada de um lote, por exemplo, pode ser que ele tenha que rejeitar esse lote, porque um furo com diâmetro maior que isso pode ser que não vai servir para uma determinada aplicação, para um determinado acoplamento, por exemplo. Pode ser uma especificação de desenho técnico, por exemplo. Beleza? Então é o seguinte, as hipóteses são as seguintes. Sempre eu vou ter uma hipótese nula, de que a média é igual àquele valor de interesse, e a hipótese alternativa, né? Eu posso estar querendo contestar essa hipótese nula, aí eu coloco uma hipótese alternativa, considerando minha experiência ou meu interesse, pensando aqui nesse caso, de que a média é maior que 10,6. Então, é um teste, nesse caso, unilateral à direita. Beleza? Coloquei aqui de forma específica, eu desejo saber se a média é maior que esse valor. Tranquilo? Então, vamos começar devagar. Primeiro, vamos fazer uma avaliação da amostra, plotando um histograma dela. Então, primeiro, antes de fazer aqui o histograma, eu vou simplesmente rodar essa linha aqui. Aqui simplesmente eu defini um vetor de observações e dei o nome de amostra para receber esse resultado. Tranquilo? Ctrl Enter. Pronto, está aqui todas as minhas observações da minha amostra do diâmetro do furo. Tranquilo? Agora sim nós vamos trabalhar aqui o histograma dessa variável, que é o diâmetro. Se eu der Ctrl Enter já sai, mas eu posso melhorar aqui um pouquinho esse histograma. Vou colocar aqui uma cor, vou colocar aqui um green, por exemplo. Vou colocar um título no eixo Y. Vou colocar densidade nesse caso, porque apesar do default do histograma ser frequência, mas eu vou mudar, tá? Vou deixar ele sem título principal. E aqui, no argumento frac, vou colocar igual a false, porque eu quero que fique a densidade. Então, o histograma que vai se aproximar da densidade. A gente vai trabalhar com probabilidade, ao invés de frequência. E agora eu vou colocar também os limites do eixo X, só para a gente ter uma visualização melhor, que eu já testei isso antes. Então, eu vou limitar aqui o meu eixo horizontal de 10.2 até 11.2. Tranquilo? É o seguinte, eu vou dar um Ctrl Enter para obter esse histograma. Tá aí o resultado. Vamos plotar também a densidade desse histograma aí. Density diameter. Então é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Lines é simplesmente para ele plotar no mesmo gráfico. Eu uso lines ao invés de plot. Density é um comando que ele vai plotar o que a gente chama de função densidade aproximada da amostra, que é uma kernel density, basicamente. Tá? Nesse caso eu estou fazendo isso por quê? Porque quando eu tenho uma amostra de tamanho limitado, geralmente o histograma ele não vai ter aquela aproximação legal da distribuição normal. Enfim, até por isso que a gente está trabalhando com teste T. Mas se eu ploto a densidade aqui amostral, de certa forma eu consigo ver uma distribuição melhor assim dos meus dados. Ctrl Enter, ele plotou para a gente aí como que seria essa densidade aí kernel. Mas eu posso plotar também, pessoal, a linha vertical que define o valor que eu quero testar, que é de 10.6. Eu vou colocar uma também. Pronto, olha só, eu tenho uma amostra, eu quero testar se a média dessa amostra é maior que esse valor. Se eu calcular a média, vou fazer isso daqui a pouco, logicamente que vai ser um pouco maior que 10,6, mas só que eu tenho que pensar sempre na distribuição dos meus dados, para eu poder fazer afirmações com confiabilidade estatística. Por isso que esse teste é importante. Porque se eu observar aqui, ó, eu não posso afirmar com certeza se é de fato em média maior que 10,6 sem testar, porque eu tenho valores que têm o diâmetro maior, mas tem valores que têm o diâmetro inferior. Tranquilo? Então é o seguinte, para eu calcular a média, eu vou criar uma variável aqui que eu chamo x-bar, essa variável vai receber a média do diâmetro.
Tranquilo? Ctrl Enter, olha lá, 10,78. E o desvio padrão eu vou chamar de S, vai receber SD aqui no R, é o comando que calcula o desvio padrão da mesma variável. Ctrl Enter, o desvio padrão deu 0,17, então 10,78, 0,17 é o desvio padrão. E agora é o seguinte, para a gente calcular a estatística do teste, eu preciso também de saber o tamanho amostral. Tudo bem, eu posso colocar 12 lá, que está fácil de contar, mas se você tivesse uma amostra maior, poderia ficar chato de contar isso aí. Vamos supor que em algum caso você leu essa amostra de um banco de dados, enfim. Você pode utilizar o seguinte artifício. Eu vou criar uma variável que eu chamei de n, que vai receber o tamanho amostral, e uso o comando dim, que é a dimensão aí de um vetor. Só que, nesse caso aqui, ó, a variável diâmetro, ela não é bem um vetor. Então, se eu aplicar o comando dimensão aqui direto nela, não vai dar certo. Eu tenho que transformar ela aqui num vetor, e aí eu consigo computar o tamanho dessa amostra, 12 observações, tranquilo? Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui também o valor que eu estou testando na hipótese, que a gente chama de μ0. Quem não está recordando esses conceitos, como que é a estatística do teste, enfim, dá uma olhadinha no vídeo sobre testes para a média de uma amostra, teste de hipótese para a média de uma amostra. Então, 10.6, Ctrl Enter, só para a gente fazer agora a conta aqui da estatística do teste. A estatística do teste é T, chama de T underline 0, vai receber x barra, que é a nossa média, menos μ0 dividido por S sobre SQRT-N. Então, Ctrl Enter, calculou a estatística do teste, deu 3,63 quase. Eu posso colocar ela aqui como um valor importante, eu gosto de repetir aqui, dar um Ctrl Enter, para a gente imprimir ela aqui no console também, beleza? Agora é o seguinte, como que eu concluo? Se eu tenho T calculado, eu preciso de ter um T tabelado. Nesse caso, teste unilateral direita, se eu T calculado maior que T tabelado, eu rejeito H0 e fico com a hipótese alternativa. Então, T tabelado é o T com o nível de significância, que nesse caso eu estou adotando 0,05, e 11 graus de liberdade, 12 menos 1. Tá? Então, eu vou chamar aqui de ttab, a variável que eu estou criando para receber, T tabelado, e vou utilizar o comando qt. Esse comando é um comando novo para vocês, mas eu não fiz um vídeo específico sobre as distribuições T, distribuição Q quadrado, F, que eu falei na teoria, porque eu fiz um vídeo de implementação da normal e a gente pode se basear nele. Se eu der um F1 aqui, ó, a gente vai ver que assim como na normal eu tinha 4 comandos para a distribuição normal, a distribuição T eu também tenho 4 comandos. Então, tem o comando dt, que é para função densidade de probabilidade, pt, que é probabilidade associada a um valor, qt, que é quantile associado a uma probabilidade, ou seja, o valor associado a uma probabilidade, e rt, que é o valor aleatório na distribuição T, tranquilo? A diferença na distribuição normal é que aqui entra parâmetro da distribuição T ao invés dos parâmetros da normal. Na normal eu tinha que entrar com média e variância, aqui eu tenho que entrar com o número de graus de liberdade. Tem esse parâmetro aqui, NCP também, que é para um caso se eu tenho uma distribuição T não centrada em zero. Eu posso ter uma distribuição T com deslocamento na média também. Eu coloco isso aqui que é um parâmetro de não centralidade, beleza? E aqui é para definir se eu quero a cauda da esquerda ou da direita. No nosso caso a gente vai colocar lower tail igual a false, porque eu não quero a cauda da esquerda, eu quero a cauda da direita, beleza? Então vamos lá, QT, nesse caso 0,05, nível de significância, e número de graus de liberdade, que é DF, DF significa Degrees of Freedom. Ao invés de colocar 11, eu sempre vou utilizar as variáveis que eu criei, N-1, tranquilo? E, para finalizar, aquele argumento importante que eu comentei, lower tail igual a false, a gente ter a cauda da direita. Tranquilo? E lógico, valor positivo. Se eu deixasse lower tail igual a true, ele daria o T tabelado negativo. O mesmo valor, só que negativo. Então, nesse caso, T, underline tab, Ctrl Enter, 1,8 quase, né? Então, como o nosso T calculado é maior que o T tabelado, eu rejeito a hipótese nula, considerando o nível de significância que nós adotamos de 0,05. Ou seja, eu posso afirmar já que o diâmetro é maior que 10,6. Então, infelizmente, nesse caso aí, nós sugerimos a rejeição do lote, tranquilo? O que eu estou fazendo passo a passo usando o R como uma calculadora estatística. Daqui a pouco eu vou usar o comando ttest do R para vocês fazerem de forma mais automática. Mas antes disso, eu vou ilustrar para vocês a região de rejeição de H0, considerando o nível de significância considerado. Então, X vai ser uma sequência que a gente vai criar por eixo horizontal. Vou considerar aqui de menos 4 até 4, tá? Que é a distribuição T centrada em 0, inf
igual a 500, tranquilo? Beleza, y vai receber aqui o comando dt, a distribuição t avaliada em x em toda a sequência que a gente criou, um grau de liberdade igual a n-1. Então, Ctrl Enter. Agora sim eu vou plotar x e y, tipo de gráfico igual a linha, e vou colocar um título no eixo y, densidade. Pronto, plotamos. Agora eu tenho que fazer uma sequência limitada à região que eu quero colorir, que é a região crítica. Então, a região crítica, no caso do teste unilateral à direita, ela vai do t tabelado até, nesse caso, mais infinito, tranquilo? Só que aqui eu limitei a 4 nosso gráfico. É 4, então, tamanho pode ser um pouco menor, 100. Ctrl Enter, beleza. Opa, Y1, agora vai receber aqui, ó, igual a gente fez aqui, só que avaliando x1, tranquilo? Agora o comando para fazer o desenho, o comando Polygon, vou colocar aqui 2 vetores, beleza? Já vou colocar uma cor aqui. Essa cor aqui, ó, orange, medium, vermelho de tom médio. Então, primeiro, aqui, esse primeiro vetor estão relacionados aos valores da horizontal. Então, posso colocar t, underline tab, x1 e 4. Poxa, mas x1 já não é a sequência? Sim, é porque aqui, se eu colocar só x1 e y1, confiem em mim se quiserem testar depois dá erro, porque em y1 eu tenho que começar e terminar em 0. Aí eu uso esse artifício de repetir o primeiro e o último valor da sequência x1 aqui, para eu não ter dois vetores com tamanhos diferentes, senão daria erro no comando. Ctrl Enter. Pronto, coloriu a área de interesse. Agora é o seguinte, se eu quero, por exemplo, ilustrar também a linha que define a estatística do teste, o valor calculado T0. Se ele estiver aqui nessa região, a gente confirma a rejeição da hipótese nula. Posso usar o comando abline, novamente, tá? E colocar aqui linha vertical. Aí eu vou colocar o T calculado, que é o T0. Poxa, mas eu não coloco a média do processo que eu quero testar? Não, porque eu estou trabalhando com T0, de certa forma que a gente fez uma padronização daquela média, subtraindo pelo valor da hipótese e considerando o desvio padrão da média amostral. Então, nesse caso aqui, se eu tenho um valor T0 que se desvia muito do valor da hipótese, significa que eu tenho chances de rejeitar a hipótese nula. Se eu só colocar isso aqui, ele já vai plotar esse valor para a gente. Então, tá aqui, ó, a linha que representa esse valor. Se você quiser, tem como colocar texto aqui, ó, tem o comando text. Você entra com as coordenadas onde você quer colocar o texto, 0.2, e coloca aqui, por exemplo, T0, entre aspas, ele vai colocar lá naquela coordenada que você escolheu, e aí eu identifiquei essa linha, tranquilo? Poxa, mas ainda não está claro, tem outra forma para mim mais simples de concluir? Sim, você pode concluir também com p-valor. Eu vou criar uma variável aqui, chama de p-valor, vai receber PT, que é a probabilidade na distribuição T, considerando um valor de interesse, tá ok? Se você quiser ver, F1, a sintaxe do comando. Então, PT aqui eu vou chamar T0, porque o P-valor, probabilidade associada ao valor calculado. Nesse caso é o nosso T0 aqui, que é a estatística do teste, tranquilo? T0 com DF igual a N-1 e lower tail igual a false, beleza? Ctrl Enter. E valor 0,002, beleza? Então, a probabilidade mais baixa que o nível de significância que nós adotamos, que é 0,05. Nesse caso, nós rejeitamos H0, beleza? Mas se eu quiser representar o p-valor, tem como representar o p-valor aqui? Tem, de forma bem simples e bem parecido aqui com a representação do nível de significância alfa aqui, essa área em vermelho aqui. Então, a área em vermelho é o nível de significância alfa, o valor de 1,79 é o t tabelado, que é associado ao nível de significância. E assim como eu tenho um alfa, ou seja, uma probabilidade associada ao t tabelado, associada ao t calculado, eu também tenho uma probabilidade que é o p-valor, que é a probabilidade à frente do valor calculado, nesse caso, a área sobre a curva à frente de t0. Então, vamos colocar aqui, ó, vou dar um Ctrl C aqui e simplesmente mudar algumas coisas aqui, x2, só para não sobrepor sequências, tá? E aqui eu quero uma sequência de T0 para frente, desse valor aqui para frente. Lógico, aqui também de T0 para frente, tá? E vou colorir de uma cor diferente, senão a gente não vai conseguir ver isso aí. Vamos colocar aqui
Então, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, pronto, coloriu aqui, ó, a área é bem pequena, mas se eu ampliar aqui, dá para a gente ver de forma mais clara. Então, toda a área aqui, ó, de 1,79 até mais infinito, que antes estava em vermelho, agora eu colori uma parte em verde, essa área é o nível de significância, é a probabilidade em distribuição contínua, é a área sob a curva, considerando os valores de interesse. E o p-valor está associado, ao invés de t tabelado, está associado ao t calculado, tranquilo? Então, a área à direita do t calculado. Então, eu dizer que o t calculado é maior que o t tabelado equivale a dizer que o p-valor é menor que o nível de significância alfa. Mas a questão de fazer o teste igual eu fiz ali na mão, passo a passo, é mais para fim de aprendizagem, entendimento passo a passo do que nós estamos fazendo. Eu posso também utilizar o comando t.test. Como que eu faço nesse caso? t.test, vamos dar uma olhadinha aqui nos argumentos. O primeiro argumento é o meu vetor de observações, tá? E depois eu vou entrar com um argumento importante que é o tipo de hipótese alternativa que eu tenho. No nosso caso, opção greater, que é maior, tranquilo? Maior que o nível de interesse, que é 10.6. Então, é essa opção aqui. Se eu tivesse unilateral esquerda, seria less. E se fosse bilateral, bicaudal, two-sided. Então, greater. E aqui eu tenho que colocar ainda a média que eu quero testar. O default é 0. Se eu não colocar nada, ele vai testar com 0. E nesse caso, lógico que daria diferente. Mas nós queremos testar se é igual a 10.6. Então, Ctrl Enter. Pronto, está aqui o resultado do comando ttest, o comando aí básico do R, tranquilo, do pacote stats, que você não precisa de carregar quando está usando o R. Ele mostra para você quais são os dados aqui, te dá o t calculado, pode observar que deu exatamente igual ao que a gente fez aqui, o t0, ó, tranquilo? Número de graus de liberdade, 12 menos 1. O p-valor também bate com o nosso, 0,0019. Quase 0,002. A hipótese alternativa é que a média é maior que 10,6, isso é o que a gente está testando. Ele não fala para a gente se você rejeita ou não, nós que temos que concluir. Então, com base no p-valor, eu posso concluir, se eu adotar um nível de significância 0,05, que eu tenho um diâmetro maior que 10,6 em média, tranquilo? Ele dá para a gente também intervalo de confiança, de 95%. O intervalo de confiança está relacionado ao teste de hipótese. Depois eu vou falar disso com vocês em um vídeo teórico. Mas, enfim, basicamente, nesse caso, eu tenho apenas aqui um limite inferior. A minha média ela é maior que 10,69178 com 0,95 de probabilidade, 0,95 de confiança. E ele dá no final também uma estimativa da média para a gente aqui, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Esse foi um vídeo aí de implementação do teste de hipótese para a média de uma amostra, quando você tem variância populacional desconhecida e tamanho amostral limitado, utilizando, portanto, o teste T. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.